Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. Hoje faremos a leitura do capítulo 26, o livro que versa sobre a carta de mesmo número e nome. É uma carta que retrata, entre outras coisas, os aspectos ligados ao conhecimento e ao ato de conhecer, o processo de conhecer, como se dá esse processo na natureza humana. O número da carta, portanto, indica a sua ordem dentro do sistema Petit Lenormand, a 26ª colocação dentro dessa ordem. O título é o livro ou os livros e corresponde à carta 10 de ouros no baralho convencional. Lembrando que as cartas que pertencem a esse naipe falam principalmente das manifestações no plano em que nós nos encontramos no momento. As manifestações materiais, físicas, toda forma de manifestação que venha da alma para a concretude material da nossa existência. Tudo isso vai ser representado pelas cartas do naipe de ouros. Então, ela, como nós temos visto, ela dá conta dos ganhos e das perdas, das conquistas e das derrotas, dos riscos que as atividades materiais muitas vezes implicam. Enfim, ela trata de uma forma geral de todos os aspectos da vida material. E é interessante localizar o livro dentro desse naipe, porque no momento psicológico que nós vivemos, ainda que já muito avançados na história, já no século XXI, no terceiro milênio da era cristã, tudo aquilo que nós podemos conhecer de efetivo é o que passa pelos sentidos, e o que passa pelos sentidos é o que está manifestado materialmente em nosso plano. Daí essa carta se inserir dentro dessa família de cartas pertencentes ao naipe de ouros. Né? Embora todos nós carreguemos conosco um conjunto de faculdades mediúnicas e paranormais, tendo consciência disso ou não, essas faculdades elas estão apenas desabrochando, né? Elas se destinam mais ao futuro do que ao presente ou do que ao passado, mas sempre acompanharam a caminhada do homem sobre a Terra porque elas fazem parte da nossa natureza intrínseca. Elas estão na nossa estrutura espiritual. E o homem do amanhã, do futuro próximo e distante, ele terá uma série de outras faculdades que no momento nós só temos na condição embrionária, nos estágios iniciais. Então, se destina à humanidade do futuro explorar outros aspectos do conhecimento, não só aqueles que possam nos chegar através dos sentidos. Mas vamos à leitura do livro, após essa breve digressão filosófica. O livro. Os livros, como suporte para o registro da escrita, existem desde as primeiras civilizações, variando ao longo do tempo os materiais de sua composição e os formatos adquiridos. Então, desde que surgem as primeiras civilizações, surgem com elas, entre outros elementos, a escritura, demonstrando já um grau de maturidade intelectual no desenvolvimento dessas primeiras coletividades que saíam daquela condição das aldeias agrícolas,
que se transformaram nas primeiras cidades e acabaram atingindo tal grau de complexidade social, política, econômica, que acabaram, né, desenvolvendo-se de forma mais significativa nos campos intelectual, cultural, e isso acarretou uma série de avanços para o homem, para a humanidade, considerando a sua trajetória histórica. E entre elas, então, a escrita, essa grande contribuição para a humanidade. Né? Todo o conhecimento antes da invenção da escrita era passado de boca ouvida a boca, dependia da tradição oral. E o tamanho do conhecimento de cada cultura até então era medido pela capacidade da memória daquela comunidade. Daí a importância dada aos anciãos, aos portadores da memória do povo. O que, infelizmente, na nossa cultura tem se perdido não só por esta razão, mas por outras, mas nas sociedades em que a oralidade predominava, havia uma valorização maior dos anciãos como os portadores da memória, né, daquele grupo, daquela coletividade, isso os valorizava. A partir da invenção da escrita, alargou-se o cabedal da memória humana, permitiu-se o acúmulo do conhecimento. E esse acúmulo do conhecimento, ele é importante para que a partir dele se sistematizem novos conhecimentos. E isso então só foi possível através da escrita. Os primeiros livros, né, eles vão estar atrelados, esses primeiros tipos de escrita, na Suméria, depois no Egito, espalhando-se, né, pelo Velho Mundo e evoluindo, né, para diferentes formas de manifestação. E o livro também, né, ele teve vários formatos até os formatos atuais. Então, desde as tabuinhas de argila lá da Suméria, e que foi estendido para toda a Mesopotâmia. A Suméria ficava no sul da Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, que corresponde ao atual Iraque. Depois, esse suporte da escrita, que era a argila, um material muito abundante na região, foi se estendendo do sul para o norte, né, atingindo a Babilônia e mais tarde se estendendo para outras civilizações circunvizinhas. No Egito predominava o papiro, depois se utilizou o pergaminho, e mais tarde então se utiliza o papel e surge o livro mais ou menos como nós conhecemos hoje, na sua estrutura tradicional de papel e tinta, e chegamos hoje a essa outra forma que o livro assume na atualidade, que é o formato digital. Então há toda uma evolução do livro, isso é estampado também nesta carta. A carta-livro, uma das mais curiosas e instigantes do Petit Lenormand, trata do conhecimento de uma forma em geral, representando as aprendizagens efetuadas pelo homem e pela mulher nas diferentes épocas e lugares. Isso não é pouca coisa. Isso se aplica não só à carta-livro, mas a todas as cartas do baralho Petit Lenormand. Elas sempre são muito mais do que aparentam ser. Né? Pensem por essas considerações que eu estou fazendo na importância desta carta, como refletindo toda essa caminhada do conhecimento ao longo do tempo e ao longo dos diferentes lugares, passando pelas culturas mais diversas e mais vastas, essa carta traduz essas conquistas, essas aprendizagens que a humanidade fez.
de uma forma coletiva, mas também as aprendizagens que o homem faz individualmente, mas sempre como membro de uma cultura maior, hoje de uma cultura global, o que é fascinante e nem sempre nos damos conta disso, de que as palavras proféticas de McLuhan se tornaram a realidade na atualidade planetária. Nós vivemos numa aldeia global, né? Embora nem tenhamos a exata dimensão do que isso significa, mas o fato é que, pelo nível de desenvolvimento tecnológico e científico que nós alcançamos, espelhado, insisto, pela Carta Livro, hoje nós podemos nos comunicar e socializar com praticamente todos os lugares do planeta de forma instantânea, né, de forma imediata, o que não era possível até poucos anos, poucas décadas atrás. Dos tabletes de argila da antiga Mesopotâmia aos tablets da atualidade, o livro espelha em si a evolução cultural da humanidade. Por isso eu tenho um carinho muito grande por essa carta. Eu sou um amante dos livros, eu sou um amante da cultura, então essa é uma das cartas no Petit Lenormand que eu mais aprecio, porque ela retrata em si uma simples carta de um baralho de cartomancia, retrata em si toda essa caminhada, todo esse desenvolvimento, toda essa evolução cultural do ser humano. Sempre que esta carta aparece, indica algo que precisa ser aprendido em nossa vida. As cartas em volta darão mais detalhes. Se considerarmos que viemos para este plano a fim de aprender, crescer e evoluir, fica patente a importância que essa carta tem para compreender a nossa missão no mundo. Então, sempre que o livro aparece, ele vai fazer referência a alguma coisa que precisa ser aprendido, que a gente precisa aprender para poder crescer e evoluir. Então é a carta que trata de todo tipo de aprendizagem, não só aprendizagem formal, aquela que se faz na escola, que se faz na faculdade, que se faz na academia, mas da aprendizagem da vida, né? As lições que a vida nos traz, tudo isso também é contemplado pela carta ao livro. Tradicionalmente, no sistema Petit Lenormand, o livro representa os segredos, tanto os que se mantêm quanto os que se revelam. Nesse sentido, esta carta pode dar conta de dados sigilosos, de confidencialidade, de segurança da informação e por aí vai. Então, originalmente, naquele primeiro folheto que se apresentou com o significado básico de cada carta, atribuído a Philippe Lenormand, né, ele assinava este nome, se atribuía, entre outras coisas, para a carta do livro, essa condição daquilo que é sabido ou que não é sabido, né? Por isso, muitas vezes, o livro fechado. E aí a forma do emblema e o jeito que ele está configurado daria conta dessa condição, né? Então, se por exemplo, né, no caso, de acordo com a posição do emblema aqui, se eu tenho uma carta aqui ao lado, a lombada do livro indica aquilo que não é sabido, ou ao menos não é sabido pela maioria das pessoas, constitui um segredo, constitui uma informação sigilosa. Mas se esta carta vem ao lado direito, no caso do emblema, na direção da parte que se abre o livro, quer dizer que aquela informação que está aqui ao lado, né, e que é sigilosa, talvez ela venha a ser sabida, ela venha a ser divulgada. Então, quando nós temos
um segredo, por exemplo, algo que é extremamente particular, que nós não gostaríamos que fosse partilhado com os demais, a mesa pode fazer referência a ele e se ele vai ser mantido em sigilo ou não. Né? Então é uma carta, como todas as demais, muito versátil e que nos ajuda a explorar vários aspectos da vida. O livro, concluindo a leitura, tem como principais palavras-chave aprendizagem, ensino, conhecimento, informação, dados, livro, segredo, e você deve continuar complementando essas palavras-chave e palavras-chave e fazendo as suas considerações pessoais a fim de ir evoluindo na aprendizagem desse sistema cartomântico. Então, o livro é fascinante, apresentamos a leitura, uma breve reflexão sobre esta carta, e ele dá conta de muitas outras facetas que, com o tempo, certamente você irá conhecer e explorar melhor. Aqui, Charlie Normandel, agradeço pela sua presença até aqui e desejo-lhe sempre sucesso em seu crescimento pessoal a partir da aprendizagem do Lenormand. Um forte abraço, até mais.